Oi pessoal, tudo bem? Sou Vera Santos, consultora de imagem, e aqui na Conexão Mara eu falo sobre imagem pessoal. Então hoje o tema que me traz aqui é visagismo. Visagismo, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, ou até mesmo para quem já ouviu falar, né? O visagismo, ele é uma arte de criar uma imagem personalizada de uma pessoa. Então, o visagismo, ele se baseia em formatos de rosto, tá? Formatos de corpo, estilo de vida, profissão, todo um perfil. Então, é montado todo um perfil e é criado uma imagem personalizada para transmitir a mensagem que a pessoa deseja. Então, no caso, eu vou falar para vocês hoje sobre um desses itens, que é o formato de rosto, tá? O formato de rosto, ele determina corte de cabelo, formato de óculos, tipos de maquiagem e outras coisas. Então, o que acontece? Se você conhece o seu formato de rosto, você pode aprender muitas coisas sobre o que você deve ou não usar, o que você talvez não esteja mostrando, talvez você esteja escondendo alguma parte bacana que você tenha no rosto, ou mostrando demais uma que você não queira, enfim. É bem interessante que você conheça o seu formato. Caso você não saiba, eu vou falar para vocês alguns formatos básicos que nós temos de rosto, e você depois, posteriormente, dá uma olhadinha se você identifica, se você consegue identificar o formato do seu rosto. Caso você não consiga, deixa seu comentário aqui embaixo, eu respondo e ajudo você nessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns itens, algumas coisinhas, para que fique bem esclarecido, para que vocês não tenham dúvidas dos tipos de formato. Então, a gente começa pelo formato oval. O formato oval, ele é considerado o formato perfeito. Perfeito, digo, né, em termos de proporções, né? Então, o oval, como o próprio nome já diz, ele é um ovinho, né? Então, ele tem a testa arredondada e a curva, a linha da testa, ela forma uma curva mesmo. E quando ela forma uma curva, então ela começa aqui, ela vai levemente até a linha da boca, tá? Então, ela vem até aqui e para aqui na linha da boca, que é onde a gente consegue ver a nossa mandíbula. Muito bem. Depois nós temos um outro formato de rosto, que é o homúnculo, que era uma variação do oval, tá? Então, ele é uma estrutura óssea um pouquinho mais fina, mais estreita. É como se fosse um oval puxadinho para cima, assim, sabe? Esticadinho. E o pescoço é um pouquinho mais fino, normalmente, né? Não necessariamente, mas ele tende a ser um pouquinho mais fino e um pouquinho mais compridinho, tá? Então, o ovalzinho é assim, o homúnculo é um pouquinho mais estreito. Depois a gente vai para o rosto quadrado. O rosto quadrado é um rosto bastante forte, um rosto marcante. Ele é um rosto que, quando você vê, dificilmente você esquece, por conta da mandíbula, né? A mandíbula, ela fica bem abaixo da linha da boca, ela fica bem aqui, ela é bem marcada, e os traços são retos. Então, ele começa reto aqui em cima, ele depois vem mais reto aqui, o queixo o queixo fica um pouquinho assim, um pouquinho para dentro, né? Mas ele fica mais retinho. E o que acontece? Ele pode ficar o queixo pode ficar um pouquinho mais evidente, tá? Mas ele fica mais retinho, mas ele fica um pouquinho mais evidente. Então, é um tipo de formato de rosto que é bastante forte, tá? Normalmente pessoas mais determinadas, pessoas mais sérias, pessoas mais um pouquinho mais duras na linha de pensamento. Não é uma regra, tá? Existem as exceções, apenas uma coisa básica. E nós temos o retangular, né? Como nós tivemos o oval e o homúnculo, nós temos o retangular. O retangular, na verdade, ele é quase um quadrado, só que ele é um quadrado mais compridinho. Ele tem mais ou menos os mesmos ângulos, e só que ele aqui, ele fica um pouquinho mais comprido. É como eu falei do oval. É como se você pegasse um quadradinho e puxasse ele um pouquinho mais para cá.
Nós temos essa linha reta, temos essa linha reta e temos isso aqui um pouquinho mais reto, tá? Então, ele é um rosto retangular, um pouquinho mais para cima. Depois nós temos o rosto triangular, que o próprio nome já diz, é um triângulo. Esse rosto, ele se parece com um formato de pera, que ele tem uma testa bem pequenininha, uma testa bem estreitinha e vai se alargando aqui no ângulo da mandíbula, tá? Fica bem abaixo fica bem abaixo da linha da boca, fica aqui e aqui fica um pouquinho mais largo, então ele faz realmente esse formatinho aqui mesmo. Você consegue ver um triângulo meio que quase V mesmo o triângulo, tá? Não é muito difícil de você identificar, não. Depois nós temos o triangular invertido, que é o oposto do triângulo, tá? A testa, ela é larga e a mandíbula é bem estreita, né? Então, você consegue ver isso aqui, né? Então, você vê que essa linha daqui, ela parte aqui do nosso zigomático, ela vem aqui para a linha do queixo, ela quase forma uma ponta, tá? Então, e aqui já é bem mais largo. Então, ele faz realmente isso daqui. Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas falam que uma das variações é o coração, porque ele é um pouquinho mais largo e o coração faz assim, né? Então, você quase não vê a mandíbula no triangular invertido, não tem marcação, que ao contrário do quadrado, que você vê bem marcado, você não consegue ver, quase um coração. Depois nós temos o rosto hexagonal, que é um formato de diamante, é um formato de 6 partes. Ele faz como se fosse um quadradinho aqui, ele vem até um diamante mesmo. Ele vem em linhas mais inclinadas aqui. Depois ele vem aqui no nosso zigomático, ele inclina novamente aqui. Ele faz um formatozinho mesmo de um hexágono, né? Um formato é um pouquinho diferente do diamante, mas é uma referência que eu estou dando para vocês, tá? Ele também é similar ao triângulo invertido, mas acontece que a testa do rosto hexagonal, ela é menos larga, tá? Ela, em vez de ser reta, ela forma uma ponta. Uma curvinha acentuada. Então, na verdade, uma das formas bacanas de você sempre observar é a linha do cabelo. Você tem que observar aqui a linha do cabelo, você consegue definir mais ou menos a forma. Você começa pela linha do cabelo e você vê aonde que está indo a sua linha, até onde ela chegar aqui na altura da boca. Então, se ela vier mais reta, ele é quadrado, se ela vier mais inclinada. Então, você tem mais ou menos uma noção, se você partir da linha do cabelo. Por que é interessante você saber isso? Para você entender melhor quando você quiser trocar o seu corte de cabelo, quando você quiser passar uma outra imagem. Obviamente, se você tem um rosto oval e você quer passar uma imagem forte de um rosto quadrado, talvez você possa fazer isso com maquiagem, talvez você possa fazer isso com um corte de cabelo. Obviamente, você não vai criar 2 mandíbulas. Hoje em dia as pessoas fazem isso, muitas pessoas usam de preenchimentos do ácido hialurônico e fazem preenchimento aqui e mudam a forma do rosto. Porém, aí é uma outra vertente. Quando você muda o formato do seu rosto, você primeiro precisa entender o que vai acontecer, você tem que ter um autoconhecimento bem esclarecido, bem certo o que você vai fazer, porque como você se vê, é como você se comporta. Então, o formato de rosto, ele é bastante importante. Ele tem variações, você pode modificá-lo sim, mas você precisa saber se é isso que você quer e se ele corresponde à mensagem que você quer transmitir, tá bom? Olha, esses são os básicos. Existem, como eu disse antes, muitas variações que eu posso falar nos próximos vídeos. Se vocês quiserem, é só vocês escreverem aí embaixo e entrarem em contato e eu consigo responder para vocês, tá? Se vocês gostaram dessa pauta de hoje, deixem o seu comentário, dê o seu likezinho, recomende para um amigo,
Vem coisas boas por aí, como todos os dias temos um vídeo novo sobre temas diferentes, sobre assuntos e contextos diferentes que só enriquecem a nossa vida e deixam tudo mais bonito a cada dia. Então por hoje é só, um grande beijo, fiquem com Deus.